Eis que hoje a gente foi ameaçado mais uma vez de, primeiro, não ter eleições, segundo, se tiver eleições, segundo o presidente, elas serão fraudadas. Ele tem provas de que a eleição de 2018 as eleições foram fraudadas, agora ele disse até que as de 2014, aquela que o Aécio perdeu para Dilma, que as eleições de 14 também foram fraudadas. É interessante que todo mundo cobra ele das provas que ele tem, mas ele não mostra. Ele disse que não é obrigado a mostrar. Ou seja, é um presidente arruaceiro. Um presidente que ataca as instituições. Uma das instituições da República Brasileira é exatamente o sistema eleitoral. Você pode tecer críticas ao sistema? Pode, mas está a um nível mínimo ali de sei lá, né, de crítica. Você precisa, a partir de um certo ponto, você precisa provar. Se você acusa um crime, que é o que ele faz o tempo todo, ele diz que venceu no primeiro turno. Tem evidências disso? Não tem. E tirou isso da onde? Não se sabe, né? Ou que o Aécio ganhou em 2014. Tirou isso da onde? Não se sabe também. O PSDB, na época, entrou até na justiça contra o resultado das eleições, mas verificou-se que não havia nada de errado. E por que dá para verificar? Porque, já disse isso aqui no vídeo anterior, cada sessão, ao final da eleição, emite um papel lá, umas exerésimas, sei lá como é que chama aquilo, e tem lá quantos votos cada candidato recebeu naquela sessão. A sessão tem 300 votos, mais ou menos, ali em média. Né? Se você põe um fiscal em cada sessão eleitoral, e os partidos grandes podem fazer isso, PSDB, PMDB, PT, enfim, tem dinheiro para isso. Tem um fundo partidário para isso, inclusive, né? Para estruturar a questão da campanha. Fiscais eleitorais, é só olhar lá e você soma uma calculadorazinha ali, manda o resultado por WhatsApp para o seu comitê de campanha e pronto. Antes do TSE totalizar os votos oficiais, você já sabe o resultado. Então, não tinha nada de errado em 2014. Tanto é que a acusação do PSDB foi muito mais no sentido assim de empresas financiaram a campanha da Dilma para fazer uma campanha suja contra a Marina, contra o próprio Aécio. Mas as empresas financiavam o PSDB também. Então, aquilo ali no fim das contas não virou nada. O PSDB também sossegou com isso. Tanto é que o Aécio já disse que não houve fraude. Só perdeu a eleição. Faz parte. Achar ruim que perdeu, ok. Ir para a justiça, beleza, mas para a justiça. Confiar na justiça, para que a justiça decida se a eleição valeu ou não. É isso. Até aí tudo bem. O duro é você sair dizendo por aí, sem prova nenhuma, de que a própria justiça está envolvida no rolo, que é o que o Bolsonaro vive fazendo, que o TSE, que agora é presidido pelo Roberto Barroso, parece uma coisa assim, então vai fraudar as eleições contra ele. Isso é um crime. Né? Isso deveria dar cadeia. Não vai dar porque ele é o presidente, então a conversa é outra. Mas aí fica esse negócio, essa ameaça constante de que talvez não tenha eleição, né? Talvez vão ter que fazer alguma coisa, vai ter alguma revolta. E aí você vê, é um governo cheio de militares, tem 6 mil militares no governo. Até aí tudo bem, faz parte, cada um leva quem quiser levar. Né? O problema é, muitos militares são da ativa, e aí não é legal. Aí é ruim, né? Porque quem tem canhão, quem comanda tropa, não deveria estar na política. Não é saudável nem para a política, nem para as forças militares. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica têm uma função muito importante, definida na Constituição, mas eles não têm esse poder que eles se atribuem, ou que muita gente acha que tem, de ser uma espécie de poder moderador. Então se o Congresso não faz as coisas certas, ou se o presidente não faz aquilo que a gente quer, ou se o judiciário não faz o que a gente quer, a gente vai interferir. Esse poder as Forças Armadas não têm. Isso não está na Constituição de nenhuma democracia. Não está na Constituição brasileira. Né? As Forças Armadas são subordinadas aos outros 3 poderes. Nem a um poder só, igual o Bolsonaro fica falando que ele é o comandante em chefe das Forças Armadas. Ele é, de fato, o comandante, ele é o executivo, né? Quem executa coisas. Mas toda a ação militar do Brasil tem que passar, sim, pelo crivo dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Portanto, não tem esse papo de as Forças Armadas decidirem o que acontece com o Brasil. Não decidem, a não ser que deem um golpe. É isso que estão falando? Ontem o Braga Neto, que é o ministro da Defesa, fez uma nota bizarra lá contra o senador Omar Aziz, lá da CPI, dizendo que as Forças Armadas não vão aceitar que isso...
O Omar Aziz fez uma crítica, sim, a militares que se envolveram em casos de corrupção no Ministério da Saúde, não a todas as Forças Armadas. O Braga Neto saiu em defesa de todo mundo, como se ele tivesse... Não foi, ele acusou só alguns. E aí hoje, estou até olhando para o lado, eu esqueci o nome do sujeito, Brigadeiro Carlos Alberto Batista Júnior, da Aeronáutica, também lá disse que né, meio que ameaçando o Brasil com uma intervenção, vá caçar sapo. Se os militares derem um golpe, né, eles podem dar um golpe? Podem, eles têm as armas, têm os canhões, têm os soldados, têm as tropas, poder pode. Vão sustentar o poder? Duvido muito. O mundo não é aquele mundo de 64, da década de 60, que você dava golpe e ficava por isso mesmo. Não, não é assim não. O Brasil vai sofrer uma série de sanções comerciais, né? As relações internacionais do Brasil serão muito prejudicadas se a gente tiver alguma coisa nesse sentido. Por que golpe? O que está acontecendo com o Brasil que carece de intervenção das Forças Armadas? Né? Isso é uma bizarrice. Na verdade, no fim das contas, o que deveria ter acontecido, meus amigos e minhas amigas, militares não foram feitos para governar. Não foram feitos para governar. Militares não são políticos. Eles operam um outro sistema. Mas então eles não têm direito? Tem. Saia do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, vai para a reserva, entra num partido, se filia lá, se candidata e vai para o parlamento, ou se candidata a governador, a prefeita, a presidente, sei lá. Aí vai exercer o poder como qualquer pessoa, mas esse papo de militar querer definir as questões da política só porque é militar, não dá. Não nas democracias. Né? O papel deles está muito claro, defesa do país contra inimigos externos. Não tem nada que ficar cuidando de vacina ou de isso, não é função deles. Eles nem são preparados para isso, para o governo. Né? Não quer dizer que sejam pessoas más, nada disso, é só que não é exatamente a essência. Eu, por exemplo, não me sinto preparado para ser presidente da República. Né? Não é assim, não funciona desse jeito, porque eu quero, eu posso. Não, não é assim não. É preciso preparo. Se bem que considerando o preparo do Bolsonaro, qualquer brasileiro poderia ser presidente, né? Mas isso é outro assunto. Mas enfim, a questão é, militares erraram feio. Primeiro que apostaram num cara incapaz. Quem disse que Bolsonaro é incapaz? O Exército. Quando o Bolsonaro ainda era militar, ele era para ter sido expulso do Exército. Ele não era capitão ainda, era tenente alguma coisa lá. Ele propôs fazer algumas coisas meio radicais, tipo explodir uma reserva de água, né, de Guandu, adutora de Guandu no Rio de Janeiro, uma bomba, um negócio assim. Umas loucuras. Deu uma entrevista para a revista Veja descendo o cacete no governo, nas Forças Armadas, porque o salário dos militares era muito baixo, né? E isso vai contra a ética dos militares, contra os códigos. Né? Então era para ele ter sido expulso. Ele até chegou a ser expulso. Aí lá para, vamos evitar a confusão aqui, tá, não sei o quê. Levaram ele para a reserva, ainda promoveram ele para capitão e aposentaram ele como capitão do Exército. E aí no outro ano ele ganhou eleição para vereador no Rio de Janeiro, defendendo as pautas dos militares, de policiais militares e militares das Forças Armadas. E foi assim que ele ficou como deputado. Ele era um deputado de nicho. Ele ficava ali defendendo as questões salariais, né, direitos de carreira de militares no parlamento. E isso garantia para ele lá alguns milhares de votos para ele ganhar sempre como deputado federal. Né? Mas o próprio Ernesto Geisel, que foi um dos generais militares, definiu ele como um mau militar. Né? Um mau militar. Ainda fez algumas... caracterizou ele como uma pessoa com problemas de raciocínio, ilógico, confuso. Né? E aí os generais agora resolveram em 2018, 2017, vamos apoiar esse senhor, porque ele vai nos garantir algum tipo de benefício. Não sei não, hein? Eles vão ficar atrelados a um governo responsável por um monte de coisa errada. Né? Porque agora está evidente que eles não vão abandonar, eles vão continuar com o Bolsonaro até o fim. Né? Vai chegar o ano que vem com 600 mil mortes, ou mais. Isso vai estar na costa de quem? Nas costas de quem?
Também deles. Né? Tudo de bom e de ruim que o governo fez ou deixou de fazer vai também estar nas costas desses militares que aderiram ao governo. Precisavam disso? Não sei. Ganharam alguma coisa com isso? Do ponto de vista pessoal, sim. Eles ficaram fora da reforma da Previdência, eles tiveram benefícios salariais. Interessante que em 2019 eles tiveram aumento. Os demais servidores públicos federais não tiveram nenhum tipo de aumento nesse governo. Nem em 2019, nem em 2020, nem em 2021. Né? Já não tinham tido com o Temer em 2018 e 2019. 18 e 17. Né? Mas os militares tiveram aumentos de salário. Tiveram uma reformulação na carreira também, em 2019. E foram protegidos na reforma da Previdência. As regras que valem para os demais servidores públicos civis e para as demais pessoas, né, não valem para os militares, eles são especiais. Ganharam? Ganharam. Pessoalmente ganharam. Os militares que estão no governo agora têm o salário duplex. Não tinha o apartamento duplex do Lula. Então, agora os militares, os generais especialmente, que estão em cargos de ministério, os coronéis, eles têm salário duplex. Eles ganham como militar e ainda como ministro de Estado. Tem gente ganhando 60 mil, 70 mil por mês. Bonito isso? Cada um que julgue aí como achar que deve. Né? Salário duplex para militares. Pessoalmente eles ganharam. Do ponto de vista da instituição, eu acho que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica vão sair com a moral mais baixa perante o povo do que antes. As Forças Armadas são muito respeitadas no Brasil historicamente pelo povo. Né? Mas participar desse governo com um militar do estilo Bolsonaro, da característica Bolsonaro, eu acho que eles erraram feio. Não era a hora e não era o jeito de entrar no governo. Mas eles optaram por isso. Né? Resolveram voltar ao poder, agora pela democracia, o que até é bom, né? Pelo voto, mas escolheram o cara errado. Né? Eu acho que escolheram o cara errado. Mas fica a critério deles julgar essa questão. Eu só sei que não dá. O brigadeiro Carlos Almeida Batista não pode ameaçar o povo com um golpe. Que papo furado é esse? Não vai conseguir dar golpe. Não de verdade. Pode até dar o golpe, tirar os caras do poder, cancelar as eleições, igual fizeram em 64. Né? Pode dar o golpe, só que não segura, não mantém. Vai parar todo mundo na cadeia, porque isso está na lei brasileira. Atentar contra as instituições democráticas. Isso é crime. Vai todo mundo preso. General, brigadeiro, né? Comandante disso, daquilo, o presidente, mais um monte de gente que apoiar esse negócio. Vai parar tudo na cadeia. Né? E o Brasil vai virar um páreo internacional. Já não está boa a nossa moral lá fora. Vai piorar. Ditadura não funciona. Né? Historicamente funcionou até um certo ponto lá da história, mas no século XXI vai transformar o país num pária internacional, num país a ser evitado pelo comércio mundial, pelas relações internacionais. A gente vai ter sérias sanções. Com certeza isso não vai ser bom para a gente não. Né? Se eu fosse os militares, eu encontrava uma saída mais, digamos, digna desse governo, convencia o Bolsonaro a não se candidatar ou coisa parecida e abandonava logo esse negócio, porque isso não está dando certo, não funcionou. Não foi por falta de aviso. Né? A estrutura das Forças Armadas está sendo manchada pela atuação de alguns militares no governo. Está cada dia pior. Né? Então é isso. Esse é o assunto. Espero que a gente não tenha que passar por um novo golpe. Só que esse vai ser divertido, porque um golpe militar no Brasil do século XXI, com as redes sociais, com as possibilidades de comunicação que existem hoje, você não vai conseguir controlar a informação, como se controlava naquela época, lá na década de 60 e 70, e escondia do povo as tragédias do governo militar. É sempre importante lembrar, né? Nós tivemos uma década de 80 chamada de década perdida, inflação alta, desindustrialização, né, crise no pagamento da dívida externa, demos um calote na dívida externa na década de 80, e tudo tem a ver com o quê?
com o que foi feito na década de 70, quando o Brasil era governado por militares. A década perdida é responsabilidade direta dos militares que nos governaram nos anos 60 e 70. Do ponto de vista econômico, foi uma tragédia. Um dia eu vou falar mais sobre isso, eu fiz um vídeo sobre militares em relação à educação e saúde, né? Vou fazer um sobre economia. Foi uma tragédia. Né? Eles conseguiram passar uma imagem diferente porque não tinha imprensa livre. A maior parte do povo ainda não tinha acesso à leitura, à informação, não tinha internet, a TV era controlada. A TV da época apoiava os militares, a Globo, por exemplo, apoiou os militares desde o começo. O jornal O Globo, no dia do golpe, publicou um editorial apoiando o golpe. Passou o tempo todo apoiando aquele negócio. Né? A TV Globo e o jornal O Globo, que eram os maiores do país na época. Né? A Folha de São Paulo, sim, combatia. O Estado de São Paulo também. Né? O Jornal do Brasil, que nem existe mais lá no Rio de Janeiro, também combatia a ditadura. Lógico, tinha censura, era muito difícil, né? Mas a Folha de São Paulo cansou de publicar receita de bolo, onde deveria ter uma reportagem jornalística, né? Crítica ao governo. O censor lá não deixava publicar, aí o jornal publicava receita de bolo, ou um poema de Camões, né? Como uma forma de protesto, porque ali deveria estar uma reportagem crítica a alguma coisa do governo. Não haviam críticas ao governo, porque não se deixava fazer. Mas isso se fazia na época do papel jornal, na época da TV, né? Tudo antigo, tudo mais atrasado do que hoje. Hoje não, hoje é a internet. Vai controlar a internet? Não vai fazer isso, não no Brasil. Vai se ferrar no mundo e vai ser defenestrado pelo povo brasileiro, que não vai aceitar esse tipo de coisa. Mas é isso, eu espero que a gente saia dessa situação. Tem um super pedido de impeachment recentemente feito por partidos de direita. E por que eu enfatizo a questão da direita? Porque não adianta só a esquerda querer impeachment de Bolsonaro. Os deputados e deputadas de esquerda têm no Congresso 150 pessoas, deputados, parlamentares, e precisa de 342. Onde é que vai sair o resto? Tem que ser da direita, do centro da direita. E a direita, o MBL e o Vem Pra Rua, já estão convocando aí uma manifestação para o dia 12 de setembro. Está um pouco longe, mas é por causa da vacinação, né? Eles estão esperando a vacinação aumentar, chegar ali a 60%, 70% do povo vacinado, e aí eles vão fazer uma manifestação. Se ela for grande o suficiente, aí você vai juntar a da esquerda, que foi grande até, e a da direita, do centro e da direita, e pronto. Está dado o cenário perfeito para um impeachment. Um impeachment em setembro em diante demora? Demora, mas vai desgastar o governo a ponto dele não conseguir ir para o segundo turno. Talvez ele caia antes de ir para o segundo turno, de se candidatar, inclusive. E se candidatar, é provável que tenha dificuldades. Essa é a ideia. Não abandonar a luta contra esse senhor que nos governa. Era isso. Valeu aí. A gente volta logo com outro vídeo aí.